Eu demorei, mas eu cheguei com os lidos do mês de maio. Gente, maio foi uma loucura. Loucura, loucura, loucura no caldeirão. Nossa, desenterrei essa. Enfim, maio eu li muita coisa, foi o mês que eu mais li nesse ano. Eu li 13 livros, o que é muito surreal pra mim, porque, gente, é livro pra caramba, né? Tipo, 13 livros é muito livro. E aí, então, já senta, pega um copinho d'água, uma pipoca, porque vamos ficar aqui um bom tempo pra gente falar dos 13 livros que eu li durante maio. Em maio, gente, eu decidi fazer um desafio. Enfim, em maio eu decidi fazer um desafio, onde eu ia me desafiar, me propor a ler pelo menos 1 hora todos os dias em maio. Eu falei bastante disso no Instagram e também no TikTok. Se você não me segue, vai lá me seguir, eu sou Livros da Lud. Então, me acompanhem por lá também. No Instagram, eu ia dando atualizações dos stories e no TikTok eu dei atualizações semanais. Então, se você quer saber o que eu li em cada semana, no TikTok tá tudo lá bonitinho. Eu não vou lembrar mais, gente. Eu não lembro nem dos personagens, quem dirá em que semana eu li. Mas eu fiz esse papelzinho, à mão mesmo, tipo um papelzinho bem simples, tá vendo? Aonde eu marquei todos os dias do mês. Calhou de maio começar numa segunda-feira, que eu achei ótimo, porque fica bonitinho. E aí eu coloquei todos os dias do mês aqui. E aí eu fui marcando os dias que eu li e que eu não li. Durante esses 31 dias de maio, teve um dia que eu não li absolutamente nenhuma página, que foi no dia 4, que foi no dia... O dia 4 foi um dia que eu fui pra São Paulo, num evento da editora Planeta. E aí, então, foi caótico esse dia, porque eu saí daqui de casa cedo, aí eu peguei o ônibus pra São Paulo, são quase 6 horas de ônibus, e eu não consigo ler enquanto eu tô em movimento, eu passo muito mal. Então eu cheguei lá e eu fui no shopping, né, pra comer alguma coisa e ficar de boa. Aí teve o evento, já foi tipo uma coisa atrás da outra, assim, eu não consegui ler nada. E durante os dias 12 e 13, que foi no final de semana, tem um asterisco aqui, porque foram dias que... Não foca. Aqui, ó, tá vendo? Porque foram dias que eu li, mas eu não li por 1 hora. Nesses dias eu tava em Ribeirão Preto, acho que eu já comentei várias vezes aqui, o meu namorado, ele tá morando em Ribeirão Preto. E eu tenho família em Ribeirão Preto também. E aí, nesses dias, dia 12 e dia 13, eu fui no dia 12 pra Ribeirão Preto. Era aniversário da minha prima. Aí eu fui no aniversário, foi numa sexta-feira. Eu saí daqui depois do almoço, cheguei lá à tardezinha, me arrumei, fui pro aniversário, dá umas 2h30 daqui. Aí, no dia 13, eu voltei embora de Ribeirão. E a gente acabou almoçando em Ribeirão, ficamos super enrolados lá com a minha família. A gente chegou aqui em casa, eram umas 6 horas, às 7 horas eu tinha chá revelação. Então, eu li só a hora que eu cheguei antes de dormir, mas eu tava super cansada. De resto, eu li pelo menos 1 hora todos os dias. Eu li muito mais do que 1 hora nos dias, porque eu tava super leitora. E nisso resultou em 13 livros, então vou começar a falar deles pra vocês, porque, né, a gente vai ficar aqui muito tempo. O primeiro livro do mês foi A Voz do Coração, que eu recebi da Editora Arqueiro. E assim, eu não dava nada pra esse livro. Eu já tinha visto o Vitor, o Geek Freak, que tinha amado esse livro, só que eu não sabia muito. Vocês sabem, né? Eu nunca sei muito sobre a história, eu vou pelas impressões que as pessoas estão tendo. Então, se as pessoas estão gostando, eu acho que eu também vou gostar. Se as pessoas não estão gostando, eu fico tipo, acho que eu não vou gostar. Então, meio que eu vi o Vitor fazendo publi pra esse livro, fiquei super curiosa. E o que eu sabia antes de ler era que a autora, a Julia Whelan, ela é narradora de audiobook. E eu sabia que a história tinha alguma coisa a ver com audiobook, porque a autora, ela é narradora de audiobook, então eu sabia que tinha alguma coisa a ver com isso. Nessa história, a gente vai conhecer a Swaine. Eu nunca sei se estou falando certo o nome dela, mas enfim, a Swaine, ela era atriz, aconteceu um acidente na vida dela, ela ficou com uma cicatriz no rosto. Na história, ela explica um pouco mais sobre esse acidente. E ela começou a narrar audiobook, ela começou narrando audiobooks de romance sob um pseudônimo, porque ela não queria que ninguém soubesse, tipo, que ela narrava audiobook de romance, sabe? Tirando o microfone da frente pra não ficar essas luzes piscando. Enfim, e aí ela narrou milhares de audiobooks. Ela narrou vários audiobooks de romance, principalmente de uma série de uma autora específica. Eu não vou lembrar o nome, gente, vocês me perdoem. Ela sempre narrava dessa autora, o pessoal gostava muito dela. E aí ela decidiu que ela não queria mais narrar audiobooks de romance, porque ela não acreditava no amor, a vida não era perfeita igual os audiobooks, né? Igual os livros de romance prometem ser. Ela meio que abandonou isso e começou a narrar audiolivros de, tipo, thriller e tal, sobre o nome dela mesma. Essa autora faleceu e encontraram um novo manuscrito dela e queriam que ela, a Swaine, né, acho que ela usava o nome de Sarah, com pseudônimo, queriam que a Swaine narrasse esse audiolivro com um outro cara, acho que é Brody que ele chama, eu não vou lembrar, Brooke, que é um cara que narra romance também, e, tipo assim, ele é o mais querido narrador de audiolivros. E aí, essa autora, antes de morrer, ela deixou claro que queriam que esses dois narrassem e tudo mais, e aí a Swaine fica meio assim, mas ela acaba aceitando. Meio que, antes disso acontecer, um pouquinho em paralelo, assim, a Swaine, ela vai pra
pra um evento de livros, de audiolivros. E lá ela conhece um cara, eles acabam ficando ali, né, na noite. Não foi num evento, mas foi na cidade. E, tipo, vida que passou. E aí tem todo esse rolê do audiolivro e tal. E ela ela se sente um pouquinho apaixonada por esse cara dessa noite, mas ela começa a perceber que ela também tem sentimentos pelo cara do audiolivro, porque ele também usa um pseudônimo, então ninguém sabe quem ele é, tipo, aparência e nome real. Mas eles começam a conversar por conta do audiolivro, um sentimento começa a rolar. Livro de romance, né? Gente, eu adorei, sério, é muito legal. Eu achei muito legal, principalmente essa coisa do audiolivro mesmo, porque é uma indústria que tá crescendo muito, né, no mercado editorial mesmo. E eu achei muito legal por ser uma pessoa tão expert no assunto. A Julia, pra quem não sabe, ela já narrou mais de 400 audiolivros, ela já ganhou todos os prêmios que vocês podem imaginar de audiolivro, ela é, tipo, foda mesmo. Hoje eu acho que ela não narra mais, só que ela, tipo assim, ela é um grande nome de audiolivro que você pode pensar lá fora, sabe? Então eu achei muito legal como ela conseguiu escrever uma história que se passa no mundo dela pra pessoas que não entendem nada, sabe? Então, você tá procurando romance na vibe Uma Farsa de Amor na Espanha, A Hipótese do Amor. Esse aqui segue o mesmo ritminho, assim, eu gostei muito. E eu não tô vendo um hype em cima dele como ele merecia, porque é realmente um livro de romance muito gostoso de ler. Ele é grandinho, mas você lê bem rapidinho, então aproveitem. Eu tava numa pira de terminar a série e em abril eu li os 2 livros, o segundo e o terceiro dessa série, que é Uma Chama Entre as Cinzas, e aí em maio eu decidi terminar e peguei Um Céu Além da Tempestade pra ler. Não tem muito o que eu contar, porque, né, é uma continuação, né? Um quarto livro de uma série, então. Mas eu só queria dizer que é uma série incrível, Uma Chama Entre as Cinzas. Leiam se vocês tiverem oportunidade, é muito legal. Tá no Kindle Unlimited, o primeiro livro. E, sério, vale muito, muito a pena. Eu gostei muito de como a série finalizou. Eu acho que no primeiro livro a série não demonstrava que ia ser uma série tão, tipo, coisas sobrenaturais, místicas e tudo mais, quanto a série acabou se encaminhando nesse último livro. A gente vê muitas coisas que, nossa, eu nem imaginava que o livro traria. Não tô falando num sentido ruim, mas só que eu achei que não fosse seguir pra esse lado tão místico quanto seguiu. Eu gostei bastante de desenrolar, mas eu fiquei triste porque todo mundo que eu gosto morre. Sério, que ódio! Todo mundo que eu gosto morre, e aí... Enfim, minha personagem favorita dessa série é a Elene. Eu acho que eu me identifico muito com ela. E, enfim, uma série maravilhosa, leiam. E, assim, o meu favorito da série eu acho que foi o terceiro, Um Assassino nos Portões, que foca bastante na Elene. A gente começa a entender mais ela, né, a lealdade dela com o Império e tudo mais. Eu gosto muito. Maravilhoso. E aí, eu tava sentindo que eu precisava de dar uma coisa jovem, assim, um romance bonitinho, fofo entre adolescentes. E aí eu recebi, melhor do que nos filmes, da Intrínseca, e eu decidi pegar pra ler, assim, gente, eu li numa sentada. E eu estou obcecada ainda com esse livro. Vocês vão ver que eu li vários livros jovens por culpa desse aqui, porque eu sinto que eu entrei na minha era jovem agora. Agora eu sinto que eu tô saindo dela, mas maio foi o meu mês de, tipo, era jovem, e foi tudo culpa desse aqui. Eu, inclusive, até tenho esse livro em inglês, mas acabei enrolando pra ler, acabei recebendo em português da editora. E, gente, que livro maravilhoso. É tudo que vocês podem imaginar. Ele é realmente melhor do que nos filmes. Nessa história, a gente vai conhecer a Liz, a Elizabeth. Ela é uma adolescente ali, com seus 17 anos, tá no último ano de escola. E a mãe dela faleceu quando ela era mais nova, e a mãe dela sempre foi apaixonada e trabalhava com comédias românticas. Então, a Liz meio que cresceu assistindo as maiores comédias românticas da história. Então, Um Lugar Chamado Notting Hill, 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Essas comédias românticas, tipo, da nossa infância, sabe? A Liz cresceu assistindo isso, venerando isso. E ela sempre quis ter esse amor de filmes. A Alice é um vizinho, que é o Wes. Eles sempre estão brigando pela mesma vaga de carro nos Estados Unidos. As vagas são meio estranhas, assim. Eles brigam por uma vaga na rua toda vez. Então, eles eram, tipo, amigos de infância, sempre brincaram juntos, se conhecem da vida inteira. Só que eles sempre tiveram rixas em tudo. E aí, a rixa do momento é a vaga do carro. Um outro, eles, né, como eu falei, várias crianças moravam ali naquela rua. E aí, um belo dia, quando eles estão grandes já na escola, no último ano da escola, um dos garotos que eram amigos, ali na época de criança, volta. Ele tinha se mudado com a família, né, pra outro lugar. E volta pra cidade. E ele era o paquerinha da Liz de quando ela era criança. E o cara tá, tipo, gato e ela ainda paquera, tem sentimentos por ele. E ele ainda continua muito amigo do Wes. E aí a Liz vê um ponto de ligação, né, entre
que pode fazer acontecer esse romance. Então ela vai pedir ajuda pro Wes, tipo assim, ai, se você me ajudar a conquistar eu nem lembro o nome dele, o fulaninho, você pode ficar com a vaga da garagem, tipo, pra todo sempre. E aí, meio que o Wes começa a falar, tá bom, então vamos fingir que a gente tá saindo, porque ele vai falar, nossa, olha como a Liz é interessante, tá todo mundo afim dela, também quero tá. Eles meio que entram num relacionamento falso, entre muitas aspas, porque eles não falam que eles estão num relacionamento pras pessoas, mas, tipo assim, eles estão saindo juntos, sabe? Pra Liz tentar conquistar esse cara. E aí, ela vai perceber que, na verdade, o Wes é o sangue da vida dela. Livro de romance adolescente, tudo. Sério, eu tô encantada. Inclusive, a Intrínseca lançou um conto. É tipo um capítulo extra, assim, que se passa logo após esse aqui, que é eles indo pra faculdade, tipo, literalmente no carro indo pra faculdade. E assim, eu li esse livro, e, gente, eu juro pra vocês, eu li esse livro, e a hora que eu fechei esse livro, eu fiquei pensando, eu tenho 25 anos hoje, e eu fiquei pensando, tipo assim, eu fiquei olhando assim pro teto, e eu virei e falei assim, eu nunca mais vou ter 17 anos na minha vida, sabe? Eu nunca tive muito essas piras de, eu nunca mais vou ter essa idade, eu nunca mais vou viver esses sentimentos. E assim, eu não gostava da minha época de escola, eu não gostei da minha época de faculdade, eu não sinto saudade da época de faculdade. Da escola eu sinto um pouco, eu gostei um pouco mais do que da época de faculdade, eu me dava melhor na escola do que na faculdade, pelo menos. E aí, a hora que eu fechei, foi a primeira vez em toda a minha vida que eu fiquei pensando como eu queria voltar pra escola. Foi a primeira vez, gente, eu nunca tinha tido esse sentimento. Eu sei que as pessoas sempre têm isso. E eu nunca tive esse sentimento na minha vida, porque eu não gosto de estudar. Eu não gostava de acordar cedo pra ir pra escola, entendeu? E eu não gostava de estar na escola e ter que pensar que, nossa, eu vou ter mais 5 anos de faculdade pela frente. Então, assim, não posso dizer que foi uma época prazerosa pra mim. Mas aí, a hora que eu fechei, eu fiquei pensando, nossa, como eu queria estar na escola de novo, como eu queria ter 17 anos e estar, tipo, conhecendo os meus sentimentos e conhecendo outras pessoas e aprendendo a me relacionar com outras pessoas. Eu juro, nessa época, quando eu tava no terceiro colegial, né, que seria mais ou menos a idade da Liz, eu já ficava com o meu namorado de hoje. E aí eu até comentei com ele, eu falei, nossa, deu vontade de, tipo assim, tá no começo, sabe, de tudo, e voltar ao nosso começo, assim. Ele deu risada porque ele falou, Deus me livre, voltar pra aquilo lá, porque a gente era meio caótico. Mas eu tive essa sensação, assim, eu nunca tinha tido essa sensação de, nossa, como eu queria ter essa idade de novo. Eu tenho sentimento, tipo assim, nossa, como eu queria viver aquela viagem de novo, como eu queria viver aquele dia. Mas viver todo um momento, tipo, viver a minha adolescência de novo, esse livro me passou isso e eu fiquei, tipo, eu nunca vou conseguir voltar pra isso. E aí é por isso que eu li tanto livro jovem esse mês, porque eu precisava saciar essa vontade de, meu Deus, como eu quero ser adolescente de novo e passar por tudo isso. E assim, minha adolescência foi legal. Tive momentos conturbados, óbvio, passei por alguns perrengues, principalmente em questão de relacionamento amoroso. E eu fico pensando, eu sempre penso, eu nunca queria voltar pra aquilo e passar aquilo de novo. Só que, eu não sei, deu vontade de voltar a viver tudo isso, sabe? Eu não sei, acho que o frio na barriga. Não sei. Também ouvi o audiobook de Perfect on Paper. Esse livro já tem em português, é Perfeita na Teoria, é outra capa. E eu comecei a ouvir o audiobook, mas eu tenho o livro físico. Eu sempre faço isso, né? Eu compro o físico e depois eu vou e ouço o audiobook. E ó, a edição que eu tenho, capa dura bem comunzinha, assim. Esse livro eu achei muito legal, a ideia dele. E eu também gostei dele. Nele a gente vai conhecer a Darcy. Ai, eu tenho que arrumar uma mesinha pra deixar o livro aqui em cima, em pé. Nesse livro a gente vai conhecer a Darcy. Ela estuda numa escola meio chique, assim, porque a mãe dela trabalha nessa escola. É tipo uma escola particular, que não é muito comum nos Estados Unidos. E ela, um dia, começou meio que um negócio na escola, que era um armário vazio de escola que, tipo, ninguém usava. E ela começou a dar conselhos através desse armário. Então, você ia lá, você colocava a sua carta pedindo conselho, você podia estar totalmente anônimo, você só precisava escrever um e-mail pra que ela poderia se comunicar, mas você podia criar um e-mail, tipo, falso, e acho que $10, que era o preço do conselho. Começou de graça, mas depois ficou caro, né? Como tudo na vida do capitalismo. E aí você coloca lá o que tá acontecendo, tipo, eu estou afim do fulano de tal, mas eu também tô afim de fulano de tal. Coisa de adolescente, você coloca lá seus problemas do momento e qual a sua dúvida, e a Darcy vai tentar te ajudar. Ninguém sabe quem é a Darcy, então eles só falam através do locker, né, do armário, e ninguém sabe quem ela é, e eles mandam essa carta e depois ela responde através do e-mail e fica nessa, sabe? E aí um dia, a Darcy, ninguém sabe quem ela é, então ela toma o maior cuidado do mundo pra ninguém descobrir quem ela é. E aí um dia ela sempre fica até depois da escola pra pegar uma carona com a mãe dela, e um dia ela foi pegar as cartas do armário. E um cara, gente, eu não vou saber falar o nome desse menino, tá bom? Ele chama Brohan. Eu provavelmente tô falando errado, porque toda hora que eu ouvi o audiobook eu ficava tipo assim, meu Deus, como esse menino chama? Enfim, a gente tem esse cara aí, que eu vou chamar de cara aí, e ele meio que fica lá no armário esperando pra tentar descobrir quem é essa pessoa, porque ele quer, tipo,
E ele quer que a pessoa do armário faça meio que um trabalho particular pra ele e ajude ele a reconquistar a ex. Então ele fica lá esperando pra ver quem é. Ele meio que dá uma ameaçada ali na Darcy. A Darcy, e ele vai pagar ela, óbvio, porque são todos ricos ali. E aí a Darcy meio que vai ser a conselheira amorosa dele pra tentar reconquistar a ex. Em paralelo a essa história, acontece que a Darcy, ela acha que ela tá apaixonada pela melhor amiga dela, a Brooke. E a Brooke um dia mandou uma carta pro armário falando que tava afim de outra pessoa e não sei o quê. E aí ela leu a carta e falou, não, você não pode estar afim dessa pessoa é muito ruim, não sei o quê. Dando alguns conselhos meio viesados, né? Porque ela queria ficar com a amiga. E aí meio que esse relacionamento acabou, o da amiga com essa terceira pessoa, né? E aí a Darcy não pode deixar nunca que a amiga descubra que é ela, porque senão vai saber que, né, meio que estragou o relacionamento dela de propósito. E aí rola os adolescentes, gente. Não posso contar muito mais porque, né, spoiler. São spoilers bobos, mas mesmo assim é legal você ler. Eu gostei muito, achei uma gracinha. O audiobook também é bem tranquilo se você quiser ler em inglês, mas já tem em português, igual eu falei. Gente, já tô cansada. E ainda tem milhões de livros! A luz deve estar variando muito, peço perdão, mas eu não tenho luz, né? Eu uso o dia mesmo, então vocês reclamem pro sol. Bom, seguindo. Eu comentei com vocês, né, que no dia 4 eu fui no evento da Planeta e a gente recebeu alguns livros lá. E um deles foi eu acho que, tipo, ele já lançou no momento em que esse vídeo está sendo gravado e que vocês vão ver esse vídeo. Mas em maio, acho que ele lançou no finalzinho de maio, assim, tipo dia 26, 27. E lá nesse evento da Planeta, eles me deram Princesas Mortas Também Se Apaixonam, que é um nacional. E eu falei, gente, eu preciso ler esse livro antes, né, dele lançar. E aí eu peguei pra ler, é da Raíssa, não sei se vocês conhecem a Raíssa, a garota best-seller no Instagram. E esse livro vai contar sobre a Roma de Roma mesmo, cidade de Roma. Ela é brasileira, mas o pai dela é inglês, tipo, inglês britânico. E ela vai fazer o último ano dela de escola em Londres. Ela ganhou uma bolsa por uma escola particular. E ela vai fazer esse ano lá em Londres, morar com o pai e tudo mais. E aí, gente, fatos que vocês precisam saber da Roma. Ela vê espírito. Então, tipo, fantasma, ela vê eles. E aí ela chega em Londres e ela acaba conhecendo essa garota, Holly. Só que a Holly, ela é tipo um disfarce da princesa Amélia. É a Amélia que ela chama, nem lembro mais. Amélia. Então, tipo assim, a gente vai ter, então, a Roma, uma brasileira, se apaixonando saindo com a princesa Amélia. A princesa Amélia é uma princesa, né? Ela vai assumir o reino da Inglaterra em algum momento, se ela não abdicar do cargo. E ela, como ela é uma princesa, ela não pode fazer muita coisa. Então, meio que ela criou a Holly pra ser, tipo, o escape dela, sabe? Ela poder fazer coisas de jovens, sem que ninguém saiba que ela é a princesa. E ela acaba conhecendo a Roma e fica interessada. E aí, no outro dia, ela descobre que a Roma também tá na escola dela. Então, meio que a Roma vai ter contato com a Holly, que é essa versão da princesa que ela não sabe que é a princesa, e com a princesa mesmo, que ela não gosta. E é muito legal, porque ela odeia e ama a mesma pessoa. Olha que curioso. E aí, no meio disso tudo, teve um assassinato antes da Roma ir pra Inglaterra, da Eddie. E a Eddie era a melhor amiga da princesa e foi de quem a Roma pegou a bolsa. A bolsa desconto da escola, entendeu? Bolsa escolar. Vocês entenderam? Enfim, aí ela veio meio que começar a investigar isso, vai sair com a Holly, vai sair com a princesa também, mas ela não vai saber que uma é a outra. E aí tem fantasmas e é isso. É legal. É um livro bem jovem. Se você gosta de livro jovem com um pouquinho de sobrenatural, esse aqui. Eu nunca tinha lido nada da Raíssa, então eu gostei bastante. Enfim, é muito gostoso. Um romance entre duas meninas jovens, o que eu acho muito legal. A gente tá vendo ainda o Sáfico crescendo, mas ele não é tão grande quanto, tipo, livro de dois garotos, né? Então, eu gostei bastante, ainda mais tendo essa proposta de realeza e a princesa da Inglaterra. Eu adoro livro de realeza. Fico aí a indicação pra vocês. Essa capa, gente. Essa capa é simplesmente tudo, olha isso. Muita gente falou, é a Evelyn e a Célia. Parece mesmo, né, Evelyn e a Célia de Evelyn Hugo. Ai, vocês estão vendo a minha energia se esgotando ao longo desse vídeo, porque eu já tô cansada. Eu também recebi da Planeta de presente essa HQ que eu peguei pra ler num dia que eu não tava muito afim de ler, mas que eu tinha que cumprir minha meta, que é O Demônio na Floresta, que é uma HQ, pelo que eu entendi, esse livro só está nas nossas mãos hoje graças a Ben Barnes. Pra quem não sabe quem é Ben Barnes é o ator que faz o Darkling em Sombra e Ossos, o que faz o Príncipe Caspian em Nárnia. É tipo assim, o ator, assim, eu não ligo muito pra ator não, mas o Ben Barnes, olha, tá de parabéns. E aí, já falei várias vezes aqui que eu não gosto tanto assim de Sombra e Ossos. Eu acho que é uma história bem fraca da Leigh Bardugo. Eu acho que, sei lá, não gosto. Mas eu adoro a série. Eu acho que a série foi muito bem feita. Eu gosto de Six of Crows, que é
meio que no mesmo mundo, né, de Sombriossos, eu gosto muito, só que eu acho Sombriossos mesmo muito fraco. E a série, eu acho que eles fizeram a série fez o que o livro não conseguiu fazer. E aí, eu descobri que a Leigh Bardugo só lançou isso aqui pra dar uma passada de pano pro Darkling, porque o Darkling é meio que o vilão da história. Depois que o Ben Barnes começou a fazer o papel do Darkling, eu passei a gostar do Darkling, porque, né, é o Ben Barnes. E eu acho que todo mundo teve essa reação, inclusive a própria Leigh Bardugo. Inclusive, a dedicatória é ao elenco e à equipe de Sombriossos, especialmente Ben, que é um dos mocinhos. E como, né? Se o Darkling, na verdade, é um vilão. E aí, eu entendi que a Leigh Bardugo fez isso aqui pra poder passar pano pro Darkling, entendeu? Porque é o Ben Barnes. Ela fala aqui nos... Como que chama? Agradecimentos. Que ela escreveu isso aqui em 2013, pipopopó. Tá bom, mas, enfim, ela decidiu publicar isso aqui pra gente entender um pouquinho do passado do Darkling e entender por que ele é um vilão incompreendido, por que ele se tornou um vilão. Assim, continuo achando ele um vilão meio ruim e continuo achando ele tipo assim, o personagem é chato, né? O Ben Barnes é um gato, mas o personagem é chato mesmo. E é um quadrinho, olha, e aí é uma história de um dos momentos da história do Darkling sobre a vida dele antes dele ser o Darkling, quando ele só era o Alexander. É isso que ele chama, Alexander, eu acho. É isso, né? Alguma coisa com A. E é pra gente entender, sabe? Toda essa dinâmica da vida do Darkling antes dele ser o Darkling. Por que ele fez tudo o que ele fez e tal. As pessoas sempre queriam usar ele porque ele é um grande amplificador. Blá, 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 blá. Vale a leitura? Se você gosta muito de Sombriossos, sim, é bem curtinho, é gostosinho. Eu adoro, né, quadrinhos, vocês sabem. Não foi nada, uou, nossa, o Darkling é meu favorito, não. Até porque eu não tô nem aí pra Sombriossos. Mas foi gostosinho de ler, assim, por um dia que eu não queria ler nada, sabe? Eu também fiz uma mini maratona de romance em maio. E aí, eu peguei pra ler este livro aqui. Na verdade, eu não li o livro inteiro, tá? Eu li um conto desse livro, que é Odeio Te Amar. São 3 histórias em um livro só. Eu já li as outras 2 histórias. E aí, faltava eu ler a história que chama Presa com Você, que é desse cara loiro e dessa morena aqui. Eles basicamente trabalham no mesmo prédio, são equipes diferentes, são empresas diferentes. Eles trabalham nesse prédio, alguma coisa aconteceu no passado. Você entende que eles saíram, rolou alguma coisa, eles brigaram. E ela não gosta dele, porque tudo é pelo ponto de vista dela, né? Ela não gosta dele, e aí um dia eles ficam presos no elevador. E ela fica puta porque ela odeia ele, e ele não entende por que ela odeia ele. E a gente vai entender o que aconteceu. Então meio que intercala o presente e o passado. É legal. As outras histórias, tem uma história, essa história da Ruiva e desse aqui, eles vão dividir a mesma casa. Esses 2 aqui, ela vai fazer um trabalho na Noruega e ela fica presa e ele vai tentar salvar ela. São histórias de amigas que trabalham na STEAM. STEAM é Ciência, Tecnologia, Engenharias e Matemática. É toda uma categoria de ciência e coisas tipo NASA e etc, sabe? E elas são essas 3 amigas que trabalham em áreas da STEAM. E é isso, as outras 2 são novelas, tá? Então é uma coisa bem curtinha, não tem muito o que eu dizer sobre, porque, né, pode dar spoiler. E aí a Arqueiro simplesmente pegou essas 3 histórias, botou no livro físico, porque senão ia ter que vender livros curtíssimos de, sei lá, 100 páginas cada um. Botou tudo num livro só, e aí eu recebi isso. Eu não sei qual das 3 eu gostei mais. Eu acho que eu gostei da primeira, que eles dividem a casa, porque eu gosto dessa coisa de ter que dividir o mesmo ambiente, mas eles não se gostam. Mas o do elevador, se é pra pensar, é o mesmo roteiro, né? Mas eu sinto que o do elevador aconteceu uma coisa que foi meio tipo, tá. Sabe? Mas, se eu não me engano, tem vlog desse mini final de semana de romance. Se eu estiver muito louca, mas eu acho que eu gravei vlog. Eu vou deixar linkado aqui em cima, se tiver mesmo. Enfim, é legal. Se você gosta de Ellie Hazelwood, é muito bom. E eu aconselho, gente... Deixa eu pegar de volta. Se vocês forem ler esse livro, eu aconselho ler, tipo, pega a primeira história, lê. Passa, tipo, uns meses, pega a segunda, lê. Passa um tempo, pega a terceira, lê. Porque elas são parecidas, entendeu? Então fica um pouco enjoativo se você pegar pra ler tudo de uma vez só. Você vai falar, putz, é tudo igual. Porque é mesmo. Eu também li Magnolia Parks, que esse aqui, gente, ele é controverso, porque ele foi um livro bom e ruim ao mesmo tempo. Nesse livro aqui, a gente vai acompanhar a Magnolia Parks. Eu achava que isso era, sei lá, um parque, mas é a pessoa mesmo. O sobrenome é Parks, ela chama Magnolia. Ela é tipo uma Blair de Gossip Girl, ela é tipo ricaça e tal, mas se passa em Londres, tá? E ela tem uma história meio de vida conturbada com o BJ. O BJ é um cara do grupo dela, que também é rico.
E eles tiveram um relacionamento no passado, aconteceu alguma coisa. E eles terminaram, só que eles continuam amigos, eles continuam sendo do mesmo grupo, assim. E é muito óbvio que um quer ficar com o outro, mas nenhum dá o braço a torcer, sabe? E aí, basicamente, a gente vai acompanhar essa fofoca. Entendeu? É basicamente isso. Então a gente acompanha ela indo pra um evento usando roupas chiques, e aí o BJ tá lá, e aí eles meio que dão um em cima do outro, mas não acontece nada. Aí o BJ vai ficar com outra menina, aí ela fica com ciúmes do BJ, aí ela vai embora puta, aí o BJ aparece na casa dela, eles dormem juntos, literalmente, deita e dorme, não acontece nada. Aí acorda, aí eles fazem alguma coisa, tipo, vão tomar um brunch com roupas caras e jatinhos, e aí depois ele dá em cima de outra menina, ela fica puta, vai embora, aí ele fica com outra menina, mas aí depois ele vai ficar com ela, tipo, não ficar, mas fazer companhia pra ela, eles dormem juntos, assistem documentários, e é basicamente esse grande ciclo, entendeu? Até a gente descobriu o que aconteceu com eles no passado. Achei babadíssimo, um babado muito forte, inclusive, e tô super curiosa pra ler a continuação. Mas assim, gente, se você for ler esse livro, tá um carro de som muito alto passando aqui. Se você for ler esse livro, você tem que ter, primeiro, ter na cabeça que ele é mais 18, então, por favor, crianças, sem ler esse livro. E segundo, que assim, gente, ele é um livro que ele é ruim, a história é ruim, mas ela nos traz entretenimento. Então, o entretenimento garante pra gente essa coisa divertidinha, entendeu? Risadas, a gente fica em choque com coisas absurdas que acontecem na história. Então, assim, o livro é ruim, eu entendo que é ruim. Eu entendo que as coisas que os personagens fazem são problemáticas. Eu entendo, eu sou adulta, eu enxergo isso. Mas é divertido, entendeu? É a mesma coisa com After, gente. After, você pega pra ler e fala, chocada, mas ó, vira pra próxima página. Porque entretenimento é a mesma coisa, entendeu? Magnolia Parks. E aí, pra terminar esse desafio, a gente tem certeza que eu fiz o vlog aqui, eu devo estar muito louca, mas tenho certeza que eu fiz o vlog aqui. Eu também li Para Ser com Amor, que eu não gostei tanto, eu gostei, mas assim, eu esperava gostar mais, porque os outros dois, essa autora que eu li, eu fiquei obcecada. Esse livro aqui vai contar sobre, eu já nem lembro o nome dela, Gracie. A Gracie e a família dela tem uma loja de espumante em Nova York. O pai dela morreu e ela meio que ficou com a loja porque os irmãos não estão nem aí. E a loja tá passando, tipo, aperto, sabe? Tá indo de mal a pior. E o prédio que a loja está, ele é alugado. E esse prédio, ele foi vendido pra outra pessoa. E essa pessoa quer cancelar o contrato de aluguel, que é de 10 anos, pra construir um prédio. Então, o cara que comprou esse espaço, chega a mandar carta pra ela e fala, olha, vamos rescindir o contrato, a gente faz uma negociação bem legal, eu te dou um bônus muito legal, né, por eu estar rescindindo o contrato, não sei o que, e ela, tipo, e fica ignorando isso. Aí um dia ela conhece um cara muito gato, ela fica tipo, meu Deus, talvez ele seja o meu amor à primeira vista, e ela descobre que esse cara é o cara que quer comprar o prédio dela, então ela já fica puta, porque, tipo, ela já odiava esse cara na cabeça dela, só que ela não sabia que ele era gato, né, então acontece, às vezes a gente odeia uma pessoa, e depois a gente descobre que a pessoa é bonita, vai fazer o quê? E aí, em paralelo, ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, em paralelo a isso também, a Grace, ela tá num aplicativo, tipo o Tinder, só que é um Tinder que não tem foto, você tenta conhecer a pessoa pelo seu interior, e ela conheceu esse cara, que é o Sir, o username dele é Sir e tal. E aí eles começam a conversar ali no aplicativo, e ela acha que ela gosta dele, só que ele não sabe quem ela não sabe quem ele é, e aí vai ficar nessa. E aí ela vai se apaixonar pelo Sir, que é esse cara, mas ela também começa a sentir meio sentimentos pelo cara gato que quer comprar a loja física da loja dela. E aí, o livro de romance. Aí você vai ter que ler pra descobrir o que acontece depois. O plus desse livro é que ele é muito curtinho, então dá pra ler bem rapidinho. Mas eu gostei muito mais de No Coração de Manhattan, que é outro livro da autora que eu li, acho que no ano passado, talvez, eu não lembro. Mas eu gostei bem mais. Esse é legal, mas eu não sei, eu achei que ele foi meio bobo em alguns momentos, sabe? Eu não sei, talvez eu tava cansada de ler romance, é possível. E aí, amigos, eu li um livro de Natal. E aí você me pergunta, mas Lud, por que você tá lendo um livro de Natal em pleno maio? Eu não sei te responder. Mas eu ouvi o audiobook de Mistletoe e Mr. Right. Eu comecei a ouvir o audiobook meio que sem pretensão nenhuma, porque tava rolando Book Friday e normalmente eu boto música, né? Tipo, coloco música, fico ouvindo música enquanto eu posto as promoções. Mas aí eu pensei, bom, vou ouvir um audiobook enquanto eu posto as promoções. E aí esse audiobook tava disponível no Lib, peguei pra ouvir e ouvi o livro inteiro. Eu já li o primeiro livro dessa série, que é The Tourist Attraction. Eu gostei muito, já falei bastante dele aqui, porque é um livro que se passa no Alasca, gente. Se você me acompanha no Instagram, você vai lembrar que no ano passado eu fui pra Alasca, era um sonho da minha vida conhecer o Alasca. Eu tenho uns sonhos meio estranhos, sabe? Tipo, eu gosto, tenho vontade de conhecer lugares meio exóticos, tipo Galápagos, Antártica. Eu tenho essas coisas estranhas. Se as pessoas têm sonho de ir pra Paris, eu tenho sonho de ir pra Antártica, fazer um cruzeiro pra Antártica, porque, porra, é Antártica. E aí, eu sonhava em ir pro Alasca. Surgiu a oportunidade
oportunidade. Eu fui no ano passado. E antes de ir, eu li o primeiro livro dessa série. E eu achei muito gracinha. Eu nunca vi ninguém falando dele. Achei muito gracinha, divertidinho. Legal. E aí, eu conheci essa série por conta desse livro, que é de Natal. E essa capa é muito gracinha, né? E aí, eu acabei comprando os livros dessa série só por conta desse aqui. E aí, peguei pra ler porque era o audiobook que tava disponível lá na hora. E assim, gente, eu acho que eu preferi o primeiro livro, viu? Nesse livro aqui, a gente vai conhecer a Lana. A Lana, ela aparece no primeiro livro. Ela é a melhor amiga da Zoe. Nossa, como eu lembro os nomes, né? A Lana é a melhor amiga da Zoe do primeiro livro. E ela é uma garota, tipo, rica, muito, tipo, bilionária, assim. E a família dela faz muitos negócios nessa cidadezinha que é Moose Springs. Que ela não existe, mas ela fica situada entre Fairbanks e Anchorage. Pra quem quiser procurar no mapa. Mas ela não existe na vida real, tá? Eu tô com uma coceira no nariz, meu nariz deve estar vermelho já. Enfim. E aí a Lana, ela ama essa cidadezinha, ela meio que cresceu lá, então ela gosta muito de lá. Tipo, cresceu assim, passando férias. E ela quer construir condomínios por lá. E esse empreendimento imobiliário. Mas o pessoal da cidade não gosta muito de pessoas de fora construindo lá. Ela acaba conhecendo um cara, o Rick, tava confirmando se era isso mesmo. Ele começa a sentir sentimentos por ela começa a sentir sentimentos por ele. O conselho da cidade fala que talvez vai ajudar ela, né, nesses condomínios, se ela caçar o Moose é o Alce, que tá meio que destruindo a cidade. Enfim, é uma história meio bobinha, assim, de romance. Tem esse background de Natal que eu achei meio fraco, pra ser sincera. Eu comprei esse livro por ser um livro de Natal, mas eu achei que o Natal, assim, o evento Natal não acontece muito, e isso me deixou muito chateada, porque eu amo livro de Natal. Eu gosto de ver o Natal em livro de Natal, entendeu? E aqui não tem muito, não. Tem só um pouquinho. Tem, mas não tem muito. Então, tipo, tudo bem, eu tenho lido em maio, sabe? Enfim, e aí eles vão tentar... Eles se juntam pra tentar encontrar esse Alce, e aí eles vão se apaixonar, e aí, nossa, todo mundo da cidade odeia ela, mas ele não, é romance no Alasca, frio, inverno, luzes piscando, Alce, destruidor de luzes e árvores de Natal. É legal, mas eu acho que gostei mais do primeiro livro. Não sei porquê, mas eu acho que o primeiro me agradou bem mais. Isso eu percebi logo de cara, assim, que eu ia ter gostado mais do primeiro. Eu não sei se é porque... Eu não sei. O primeiro eu gostei mais. Acho que é porque o primeiro era meio enemies. Um pequenininho enemies to lovers. E aí me agrada sempre mais. Também li Light Lark em maio. Eu fiz um vlog de leitura, tá aqui no canal já, onde eu conto tudo. Eu acho que eu faço uma sessão com spoiler, ou não. Eu acho que eu só descobri que vocês gostavam de spoiler depois. Eu não sei, eu vou deixar linkado aqui nos cards também pra vocês verem. E assim, gente, esse livro, eu peguei ele pra ler pro desafio do mês. Todo mês eu faço um desafio. Esse aqui foi o livro do desafio do mês. Nossa, eu tô toda hora assim, mas é porque eu tô sentindo que tá muito claro. Muita luz. Espera que eu feche a janela. Gente, talvez a imagem tenha dado uma escurecida, mas é porque eu fechei uma parte da janela. Eu tive muita crise de enxaqueca esse final de semana. E eu tô muito, tipo, fotossensível, sabe? E aí eu tava assim, ó. Toda hora eu tava assim. Tava me incomodando muito a luz, mas agora eu acho que eu tô até melhor, assim. Acho que a imagem talvez não seja tão ruim, não. Enfim, eu li Light Lark esse mês, né? Igual eu tava falando, eu fiz vlog de leitura aqui. E eu comecei a ler esse livro, eu comprei esse livro porque ele foi muito polêmico nas redes sociais por conta da autora. Eu falei tudo sobre isso no vlog, então, por favor, vamos lá ver pra gente não ter que ficar repetindo 80 vezes a mesma coisa. E eu fui meio que na curiosidade e eu achei a ideia do livro muito legal. Eu achei que a execução foi péssima, a escrita é horrível. A autora não sabe explicar o mundo, a autora não sabe explicar personagem, ela não sabe criar camadas pro personagem, ela não sabe explicar o mundo que ela criou. E eu acho que esse livro foi uma ideia muito boa jogada fora, sabe? Porque se fosse alguém que escreve bem, teria sido provavelmente um dos grandes livros de fantasia, assim, do ano. A ideia é muito legal, a gente tem essa protagonista que é a... nem lembro o nome dela mais. Isla. E a cada 100 anos nesse mundo, uma ilha aparece. E aí vocês vão perguntar, pra onde essa ilha vai? Eu não sei, porque não é explicado, entendeu? Eu fiquei muito curiosa, pra onde essa ilha vai? E as pessoas que moram nessa ilha, pra onde elas vão? Elas ficam sumidas por 100 anos? Muitas dúvidas, não sei te responder, porque eu não entendi nada. Mas enfim, a cada 100 anos tem essa ilha reaparece. E aí tem um jogo que dura 100 dias. E então a cada 100 anos tem um jogo que dura 100 dias, onde todos os 6 reinos desse universo se juntam pra tentar quebrar uma maldição. Eles foram amaldiçoados por alguém, que ninguém sabe quem é, mas eles foram amaldiçoados no passado, e aí todos esses reinos têm maldições diferentes. Então, por exemplo, a maldição do reino, do povo da isla é comer corações e matar os seus amados. Aí tem
Tem um reino que só vive até os 25 anos, tem outro reino que se cair no mar morre, umas coisas assim, sabe? Então, cada reino tem esse desafio, e aí eles se juntam pra tentar quebrar esse desafio, e aí tem meio que um jogo. Mas quando você pensa em jogo, eu não sei se você, mas quando eu falo jogo, me vem, tipo, Jogos Vorazes na cabeça, mas não é igual Jogos Vorazes, não é tipo, vão colocar 6 pessoas lá e se matem. É um jogo mais político, estratégias, mostra seu poder, esse tipo de coisa, sabe? E eu gostei muito, eu achei muito criativo. É o tipo de coisa que eu gosto de ler em fantasia, uma fantasia mais política. Ela enfiou um triângulo amoroso que eu não gostei. E assim, eu dissequei esse livro nesse vlog, eu falei todos os pontos positivos, todos os pontos negativos, e eu realmente achava que ia ser um livro incrível se fosse bem escrito, assim, porque a ideia, apesar de todo mundo falar, nossa, parece com qualquer livro de fantasia genérico, eu ainda achei a ideia original, assim, sabe? Pelo menos eu nunca li, eu acho que eu nunca li nada nesse sentido de ter um jogo, maldição envolvendo tudo isso, e reinos que morrem, as condições da maldição. O plot twist, eu falei, parabéns, porque me pegou desprevenida. Então, assim, o livro tinha tudo pra ser bem bom, bem avaliado, tipo, fantasia 5 estrelas, mas não dá pra entender absolutamente nada do mundo, não dá pra entender nada do sistema mágico, nada da fantasia, porque a autora simplesmente escreve muito mal. Ela foi preguiçosa, ela não soube explicar nada do que ela criou, ela não deu camada pra nenhum personagem, nem pra principal. Assim, foi péssimo. Temos mais 2 livros só, aí acabou. Em maio também eu li Ponte Entre Reinos. Esse aqui eu acho que foi o meu lançamento mais aguardado do ano, assim. No final do ano passado, eu li Ponte Entre Reinos, que é o primeiro livro dessa duologia, e eu amei, eu fiquei fissurada, fiquei tipo, meu Deus, que livro bom, maravilhoso, incrível, perfeito, tudo. Eu tava desesperada pra ler a continuação. Eu não queria ler em inglês, porque eu já tinha lido o primeiro. É assim, gente, se eu começo a ler o primeiro em português, dificilmente eu vou continuar lendo a série em inglês, sabe? Só se, sei lá, nunca publicarem a continuação. Porque, às vezes, a tradução traduz uma coisa de um jeito que no inglês tá diferente, pra explicar alguma coisa do mundo, nomes às vezes são traduzidos, principalmente um livro de fantasia, uma alta fantasia. Então, normalmente eu gosto de ficar na mesma, tipo, então se eu vou ler em português, eu vou ler tudo em português, se eu vou ler em inglês, eu vou ler tudo em inglês, pra não confundir, sabe, essa coisa de tradução mesmo. Enfim, esse aqui é uma continuação, então não tem muito o que eu contar da história dele, então eu vou contar da história do primeiro livro pra vocês, que é a Ponte Entre Reinos. Em Ponte Entre Reinos, a gente vai conhecer a Lara, e ela é uma das 11 filhas do rei que foram treinadas pra ser meio que uma esposa assassina, assim. Então, tipo, o reino do pai da Lara, que eu nunca sei falar o nome, Maridrina, o reino da Lara chama Maridrina. Vou chamar de Mar, tá? Porque é muito grande, Maridrina. O reino da Lara tem um pacto com o reino da Ponte. Então, assim, você tem que ver o mapa pra entender. Vou mostrar o mapa. Deixa eu ver se esse livro tem um mapa. Porque é meio confuso de entender, mas a hora que você vê o mapa, tudo faz sentido. É assim, ó, ignorem essa página, tá? Vamos focar só nessa aqui. É assim, ó, tem o continente, então, norte, meio, sul. O continente da Lara é esse aqui, o sul, Maridrina. O país da Lara é esse aqui. Aí temos mar e aí outra ponta, certo? E aí o que liga o sul e o norte é o reino da ponte, que chama Iticana. Então, meio que, tipo assim, um depende do outro, porque o que não se produz aqui, que é deserto, se produz aqui, mas aí pra vir daqui pra cá, tem que passar por Iticana, que é basicamente ilhas e uma ponte gigante, não sei se vai dar pra ver, mas aqui tá maior, ó. Tá vendo? É literalmente uma ponte construída gigante que você anda dentro da ponte, então tipo a ponte tem teto, paredes do lado, você entra meio que no meio da ponte, e aí você atravessa de um lado pro outro. E aí o pessoal desse reino, eles fazem o transporte de carga daqui pra cá, só que eles cobram taxas, certo? E aí a Lara, ela cresceu acreditando que os vilões da história eram o pessoal de Iticana, que eles cobravam muitas taxas de tudo, e aí por isso que o povo dela tava morrendo pobre, porque eles moram meio que num deserto, não conseguem criar muita coisa, precisam exportar tudo de fora. E aí rolou ali um bem bolado, e o reino de Maridrina, de Mar, fez um contrato com o reino de Iticana, que é uma das filhas do rei se casaria com o futuro rei de Iticana, e a
E aí também eles têm um rolo com o Reino do Norte, enfim, pra poder manter a paz, tentar manter a paz. E aí o rei de Maridrina, muito esperto, pai da Lara, pensou o quê? Vou ter um monte de filha, tipo, um monte de filha mais ou menos da mesma idade, com várias mulheres, porque lá é comum você ter, tipo, harém. Eu vou ter milhões, eu vou ter, sei lá, 20 filhas com a mesma idade. Vou pegar todas essas filhas, eu vou botar num lugar escondido no meio do deserto pra ninguém saber quem elas são, pra não saber quantas filhas eu tenho. Vou botar elas lá, treinar, e aí a que for melhor treinada eu vou pegar, colocar pra casar com o rei, vou pôr ela pra matar o rei, descobrir os segredos da ponte, matar o rei, e aí a ponte vai ser minha e eu vou controlar todos os negócios da ponte e vou ser rico. Esse era o plano do rei, basicamente. E aí, então, a Lara é uma dessas 11 irmãs que estão lá no meio do nada sendo treinadas. O livro começa com ela meio que matando as irmãs dela pra ela meio que ser a escolhida pra casar com o rei. E porque ela não ia ser escolhida, mas ela viu que se ela não fosse escolhida, ela ia morrer. Então ela meio que fala, beijo, tchau, vou ser escolhida. E aí ela escolhe, ela meio que arma tudo isso pra ser escolhida. Ela é escolhida, é mandada até o reino. Tipo assim, o reino não sabe que ela é treinada. O reino da ponte não sabe que ela é treinada pra isso, sabe? Porque as mulheres no reino de Maridrina, elas não são, tipo... Elas só servem pra procriar, só são vistas pra isso. Então, meio que ninguém espera que ela seja treinada pra matar alguém, ser, tipo, um soldado, sabe? E aí ela é mandada pro reino da ponte pra descobrir o segredo. Só que aí, quando ela chega lá, ela descobre que, na verdade, as coisas não são bem assim como ela foi ensinada. Aquele de fantasia, né? Sempre a mesma coisa. E ela percebe que... talvez eles não sejam o vilão mesmo, e talvez o vilão seja o próprio pai e tal. E aí coisas aconteceram, e a gente chegou nesse livro que chama A Rainha Traidora. Daí vocês já podem imaginar mais ou menos o que vai acontecer em Ponte Entre Reinos. Eu fiquei obcecada com Ponte Entre Reinos, era óbvio que eu precisava saber o que ia acontecer na continuação, e aí esse livro chegou em casa, eu abri, tirei do plástico, comecei a ler, li de um dia pro outro, porque é tão maravilhoso quanto o primeiro. Eu ainda acho que eu prefiro o primeiro, porque a gente tá sendo... imerso naquele mundo. E no primeiro a gente explora muito Iticana. Nesse aqui a gente quase não vai pra lá. E no primeiro é tão legal ver essa ideia da ponte, de como o pessoal de Iticana controla a ponte, como eles sabem onde eles estão, porque a ponte é toda fechada, você não vê céu, você não vê mar, você não vê nada. É muito legal, eu acho que o mundo, sabe, a criação de mundo foi muito bem feita pra mim. Sério, que ideologia boa. Eu sei que vai ter um próximo livro, que eu acho que é da irmã do Warren, que é o rei lá da ponte. Eu acho que é sobre ela. Mas a história deles, tipo, começa e termina aqui. Mas por mim, eu leria 80 livros sobre a Lara e Warren, porque, tudo pra mim! E aí, pra terminar o mês de maio, eu li outro romance adolescente. A gente é meu jeitinho, sabe? Fazer o quê? Eu li Hoje, Depois e Amanhã, que eu não tava dando nada, mas eu gostei muito, é muito fofo. Pelo amor de Deus, leiam. Se você gostou de Melhor do que nos filmes, esse livro é mais ou menos a mesma coisa. Nesse livro, a gente tem a Rowan. É Rowan que ela chama. E o Neil. Eles são da mesma escola, do mesmo ano, e meio que eles disputam pra ser o melhor. Então, tipo, se ele ganha o concurso de redação, ela tem que ganhar o concurso de matemática, sabe? Eles disputam por um prêmio e eles estão disputando pra ver quem vai ter a melhor nota da escola pra ser o orador. Lá nos Estados Unidos tem muito disso. Você, tipo, é o melhor aluno do ano, você vai ser o orador na época da formatura, sabe? Então eles meio que disputam esse lugar. E aí acaba que ele ganha. E ela fica muito chateada, porque ela queria muito esse lugar. Eles disputaram por tudo, todas as notas, todos os desafios. Eles sempre disputaram tudo. E aí, ela fica pensando, putz, agora eu vou pra faculdade, acabou. Só que nessa escola que eles estudam tem um rito. No último dia de escola. No último dia de escola, eles têm meio que essa passagem. É meio que uma gincana, assim, que... envolvem pontos da cidade, então, tipo, tem uma lista de coisas e aí você tem que descobrir onde é cada coisa e lá tirar uma foto e enviar pro grupo. Você tem, acho que, 24 horas pra fazer isso. É um esquema muito legal. E aí, no final, quem fizer tudo isso em menos tempo, ganha, acho que $5.000, umas coisas assim. E aí, ela vê isso como a última chance dela conseguir combater ele, tipo, vencer ele em alguma coisa, sabe? Só que meio que o pessoal da escola tá cansado deles sempre ganharem tudo. E aí meio que o pessoal da escola meio que se junta pra ir contra eles. E aí eles são obrigados a se juntar nesse desafio. É muito mais fácil eles conseguirem terminar isso juntos, sabe? Tipo, disputando e lá pro final, quando eu estiver quase acabando, eles se dispensam, do que ter que lutar contra eles próprios e o resto da escola toda, porque tem toda uma coisa, tipo assim, você tira um nome, aí se você tira o nome da pessoa, você pode ir lá, se você encontrar ela, você tira o bracelet dela e a pessoa tá expulsa do campeonato, sabe? E aí você pega o alvo daquela pessoa que você acabou de expulsar. Então, tipo assim, é muito fácil alguém tirar eles do campeonato e aí eles vão conseguir disputar mais. Então eles se juntam para disputar isso juntos. E aí no final eles iam
se disputar entre si, assim. E é muito legal, porque é mais ou menos 24 horas deles passando por Seattle e conhecendo pontos turísticos. Eu também, nessa minha brincadeira aí do Alasca que eu fiz no ano passado, eu fui pra Seattle também. E aí foi muito legal, porque tem vários lugares que eu fui, eu conheci. Eu acho muito divertido quando é algum lugar que eu já fui e vi com os meus próprios olhos, sabe? Eu acho isso muito especial, assim. Eu acho que deu um gostinho a mais pra leitura. E é tipo um livro de romance fofo deles que se odeiam, deles adolescentes que se odeiam. E aí eles vão conhecer um pouco mais sobre a vida deles, ela vai entender um pouco mais de por que ele é assim, ele vai entender um pouco mais dela. E, gente, sério, é uma gracinha. Eu também li bem rapidinho, porque ele é bem curtinho. E é muito, muito, muito fofinho. Se você gostou de Melhor que nos filmes, é um livro de romance que vai fazer muito sentido pra você. Bom, gente, é isso. Esses foram todos os lidos de maio. Eu achei que a gente não ia terminar esse vídeo, mas terminamos. A bateria da câmera, inclusive, tá acabando, pra vocês verem o tanto de tempo que a gente ficou aqui. O vídeo deu mais de 1 hora. Não tenho ideia de quanto vai dar isso editado, mas, enfim, muito obrigada se você ficou aqui até o final. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo gigante. Eu confesso que eu tava tomando coragem de fazer esse vídeo, porque não é fácil ficar 1 hora aqui falando de livros que eu li, que eu já nem lembro mais o nome dos personagens. Se você quiser comprar qualquer um desses livros, não esqueçam de usar os links aqui do canal e de entrar lá no grupo Telegram. Eu acho, tá? É só palpites. Eu acho que agora em julho a gente vai ter Prime Day, então pode ser que algum desses livros esteja em promo e também entrar lá no grupo Telegram, porque eu sempre posto por lá quando rola a promoção. Muito obrigada pela companhia. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, eu sou a Lívia Talude em todo lugar. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Vejo vocês no próximo. Um beijo!